A Vale vem sendo destaque em diversas matérias que saem no mercado, inclusive recentemente, no dia 19 de setembro, já saiu essa matéria aqui dizendo que as ações da Vale, e até mesmo as ADRs da companhia, se destacam no mercado. E ainda mais do que isso, 9 corretoras recomendaram a Vale, inclusive para essa semana. Mas também temos a CSN Mineração, com ativo de bolsa de valores CMIN3, que vem pagando excelentes dividendos, na verdade até mesmo dividendos bilionários, com quase 2 bilhões de reais que foram pagos recentemente. E aí certamente pode vir a pergunta para muitos investidores, mas afinal, vale mais a pena investir na Vale ou na CSN Mineração? Bem, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo aqui, porque afinal de contas, o minério de ferro nessa periodicidade semanal, podemos ver claramente que ele vem valorizando há várias semanas. Mais precisamente, estamos falando aqui de uma valorização de mais de 18% em 6 semanas. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu trago para vocês uma comparação entre as ações da CSN Mineração com CMIN3 e as ações da Vale com Vale 3, considerando a potencial valorização e também os desafios do mercado, apresentando para vocês notícias, fatos relevantes e análise inclusive de casas especializadas. Mas também trago para vocês o quadro que vocês já conhecem, que é o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações da Vale e da CSN Mineração estão caras ou baratas no momento, além também de uma comparação das empresas via análise fundamentalista. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui para você, logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, e é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Então, da maneira que vocês já conhecem, eu vou trazer aqui algumas matérias e à medida que formos analisando o que está sendo falado nas matérias, vamos também analisando os fatos apresentados. E o que eu achei muito interessante foi essa avaliação aqui da Genial a respeito da Vale e também da CSN Mineração. E é muito importante entender a respeito das ações da Vale, que ela é uma empresa que foi fundada em 1943 e a estreia dela na Bolsa de Valores aconteceu em 1970, sendo que ela é uma gigante do nosso mercado, com um valor de mercado passando dos 300 bilhões de reais, e vai lembrar que o segmento de listagem dela é novo mercado, que garante à empresa Vale os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir. O free float da empresa, ou seja, as ações disponíveis para serem negociadas, é imenso, 98%, garantindo altíssima liquidez para os investidores, além também de um tag along de 100%, sem falar essa liquidez média diária passando dos 2,7 bilhões de reais. E olhando diretamente aqui no site da B3, para vermos as ações da CSN Mineração com CMIN3, podemos confirmar que o segmento de listagem da companhia é de nível 2, com um ativo total passando dos 26 bilhões de reais. E naturalmente, se viermos aqui em composição do capital social, vamos confirmar que realmente a empresa só tem as ações ordinárias em circulação, com 5,5 bilhões de ações em circulação atualmente. E a verdade é que a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, com operações em diversos países, além de uma vasta gama de produtos, desde minério de ferro até o níquel e cobre. Sendo que o desempenho financeiro da companhia nos últimos anos, a Vale apresentou resultados muito sólidos, beneficiando, obviamente, da alta dos preços do minério de ferro e, naturalmente, de uma gestão muito eficiente que a companhia tem. Recentemente, tivemos o problema da queda do minério de ferro, desaceleração da economia chinesa por conta dos efeitos do Covid-19, problemas ambientais voltados a Samarco e agora, inclusive, com a possível reabertura do mercado chinês. Elemento esse que já trouxe para vocês em vídeos do Giro do Mercado, mas apenas para destacar quais são os desafios atuais da companhia. Afinal de contas, o maior deles recentemente foi justamente o desastre com o rompimento da barragem em Brumadinho, e que obviamente afetou a imagem da companhia e também gerou despesas elevadíssimas, com multas ambientais e também com compensação para a população local. Recentemente, a companhia pagou quase R$ 1,92 por ação, agora no dia 1º de setembro de 2023, e temos a Genial destacando que o lucro da Vale nos últimos resultados foi afetado por efeitos não recorrentes, e o custo C1 ficou 26% acima do guidance anterior. E só para poder manter todo mundo na mesma página, o C1 é um termo que refere-se diretamente ao custo de produção, no contexto da mineração, especialmente
especialmente quando se fala de minério de ferro. O custo C1 é uma métrica que representa o custo direto de produção de 1 tonelada de minério de ferro, excluindo itens como depreciação e amortização. E esse custo inclui despesas como mão de obra, energia, combustíveis, insumos e outros custos operacionais diretamente associados à produção. E é exatamente isso aqui que ele está dizendo, que ficou 26% acima do que foi projetado pela companhia. E quando vocês verem guidance, é uma palavra em inglês que as empresas utilizam para poder falar qual é a estimativa delas, ou até mesmo quais são as projeções que elas têm em determinado aspecto operacional ou financeiro. Nesse sentido aqui, temos aqui o custo da tonelada, de 26 dólares e 50 centavos, que foi parcialmente compensado pela queda nos custos de frete. Mas a Genial também enxerga a expectativa de melhora nesses custos C1, justamente com a normalização dos embarques do sistema norte e leve o processo à desestocagem. E por que ela menciona isso? Bem, eu trouxe no Ativo Virtual o resultado do desempenho operacional da companhia, teve até um vídeo especial para falar sobre isso, em que a Vale mostrou realmente aumento aqui na produção de minério de ferro de 6%, de cobre, aumento de 41% e de níquel de 8%. Mas naturalmente, com a produção aumentando significativamente no segundo trimestre do ano de 2023 e as vendas caindo ou até mesmo ficando mais em estabilidade aqui para o minério de ferro, como podemos ver, queda de 4,3% para finos e para pelotas, aumento de 6,9%. Mas o aumento na produção foi muito mais elevado, o que acabou elevando os estoques da companhia, mas a empresa declarou que a Vale espera um menor gap, ou seja, uma menor diferença entre a produção e vendas no terceiro trimestre deste ano. Já a CSN Mineração passa por um movimento semelhante. Afinal, temos aqui a produção da companhia aumentando 25% na comparação do primeiro trimestre do ano de 2023 com o segundo trimestre do ano de 2023 e 34% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, mostrando claramente toda essa evolução na produção da companhia. Realmente, um aumento fortíssimo na produção de minério de ferro. Agora, os estoques da CSN Mineração, eles não aumentaram não, na verdade reduziu aqui 2% na comparação com o mesmo período do ano passado e caiu 3% em comparação ao primeiro trimestre deste ano. Até porque, diferentemente do que aconteceu com as ações da Vale, o volume de vendas da CSN Mineração aumentou um absurdo 49% na comparação com o segundo trimestre do ano de 2022 e 31% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. O problema da companhia foi outro, foi justamente a receita da empresa que caiu. E aqui tem vários fatores, custo de produção e também o preço do minério de ferro. Mas de toda maneira, as duas empresas estão com aumento significativo de produção e foi importante você entender o tamanho das duas empresas que eu trouxe para vocês logo no início do vídeo, justamente para compreender realmente a dificuldade de cada empresa em apresentar números crescentes ao longo do tempo. Afinal, a Vale é uma empresa muito maior. Agora, a Vale, em contrapartida, ela pode trazer aqui dividendos extraordinários de 2,4 bilhões de dólares, o que seria aproximadamente quase 12 bilhões de reais. E assim, a Genial avalia que este é um ponto de entrada muito interessante, justamente porque ela ainda pode fazer esse pagamento aqui de dividendos extraordinários. E tem outros fatores que aumentam as expectativas da Vale fazer isso, como a própria extinção do JCP e outros elementos que eu já trouxe aqui no canal também para vocês. Além disso, no longo prazo, existem projetos de adição de capacidade, aumentando a qualidade do mix de produtos da companhia. A Genial ainda destacou que eles ficaram otimistas com o evento que teve da Vale logo no início do mês, que foi uma apresentação da Vale que inclusive eu trouxe para vocês também vídeo dedicado para falar sobre o assunto, trazendo diversos feedbacks positivos, principalmente com o início da operação da barragem de Torto já para 2024, e ainda por cima com a planta de tubarão de briquettes que deve entrar em operação até o final deste ano, e que aliás a empresa trouxe um comunicado ao mercado justamente para falar que ela já iniciou os testes com carga da primeira planta de briquete de minério de ferro no dia 31 de agosto de 2023, deixando muito claro que o início está previsto para o ano de 2024. E que, inclusive, recentemente, no dia 12 de setembro, a Vale trouxe também um outro comunicado ao mercado e que surgiram várias matérias na mídia falando exatamente sobre esse acordo com a Arábia Saudita, novamente, para a produção do aço verde, sendo que um fundo soberano da Arábia Saudita já teve interesse e já afirmou compra
de 10% da área de metais básicos da companhia. E agora, a Vale e o grupo siderúrgico indiano Essar assinaram uma carta de intenção para fornecer aglomerados de minério de ferro ao projeto Green Steel Arábia. E este é o primeiro acordo preliminar de fornecimento assinado pela Vale com um cliente em um mega hub voltado para a fabricação de produtos siderúrgicos de baixo carbono. E aqui, ponto de atenção de novo, que eu venho batendo nessa tecla falando em vários vídeos aqui no canal, porque tem muitas pessoas ainda que resistem à ideia do ESG ou ASG, ou seja, ambiental, social e governança, onde as empresas conseguem crédito mais barato e até mesmo grandes investimentos, tudo por conta da onda sustentável, reduzindo a descarbonização no caso da Vale e muitas outras iniciativas de diversas outras empresas. Mas é só para mostrar para vocês que realmente o acordo é de 2,5 bilhões de dólares para a unidade de metais básicos da Vale. Então, além da recomendação de compra por parte da Genial, ela também vê potencial das ações da Vale chegarem a R$ 83,00. O novo preço-alvo considera uma nova curva do minério de ferro que já foi projetada, com queda menos intensa nos anos de 2023 e 2024, ou seja, no fechamento de cada ano desse. Só cuidado aqui para não confundir preço-alvo com preço-teto. Preço-alvo é justamente isso aqui, é quando a empresa, uma casa de análise, ou uma research e até mesmo uma corretora, elas fazem um valuation de uma empresa e projetam o preço com base em diversos indicadores, inclusive indicadores técnicos. Já o preço-teto é o valor máximo que você pode pagar na cotação de um determinado ativo para receber um determinado percentual de dividendos. Já aqui os destaques para a CSN Mineração, a recomendação é manter e o preço-alvo da Genial é de R$ 5,00, sendo que esse upside ele nem é muito representativo. Pelo menos aqui na data de gravação desse vídeo, as ações estão cotadas a R$ 4,46. De acordo com a empresa, o curto prazo parece promissor, contrariando a tese do mercado. Afinal, a empresa está trazendo números para sua produção que começam a mostrar um motivo de grande expectativa em relação ao seu futuro. Novamente, isso aqui na visão da Genial, principalmente após um ano considerado turbulento, com projetos e guidances adiados ou rebaixados pela própria companhia, ou seja, CSN Mineração. Lembrando que guidance é a meta da própria empresa. Mas a Genial faz uma contrapartida, porque ela enxerga que no longo prazo a CSN Mineração tem poucas grandes oportunidades para os seus preços, o que dificulta a vida da companhia e coloca grandes incertezas macroeconômicas nas datas em que a CSN Mineração é esperada para colher os frutos de vários projetos capazes de gerar valor e alcançar seu crescimento. E eles ainda acrescentam que a CSN Mineração precisa destravar maior produção de minério de ferro de qualidade superior e assim compensar uma potencial queda nos preços através de prêmios mais robustos. Ou seja, se tiver uma qualidade superior do minério de ferro da CSN Mineração, assim, mesmo que haja queda do minério de ferro no mercado global, ainda assim a empresa consegue melhores preços no mercado justamente pela alta qualidade do seu minério de ferro. E vamos traduzir aqui as empresas dentro dos seus números. Vou começar aqui justamente com a valorização das duas companhias apenas no ano de 2023. E aqui não tem dúvida, a CSN Mineração com CMIN 3 já valorizou 21,42%, ao passo que as ações da Vale caíram 18,92%. Então quem comprou no início do ano teve prejuízo com as ações da Vale, ao passo que quem comprou no início do ano teve lucro de 21,42% com as ações da CSN Mineração. Mas o que aconteceu no longo prazo? Ou seja, para quem é investidor de longo prazo, esses números aqui também interessam. Afinal de contas, a CSN Mineração, desde o dia 15 de fevereiro de 2021, primeira cotação que temos aqui nesse gráfico, as ações desvalorizaram 29,93%. Então quem comprou no dia 15 de fevereiro de 2021 está perdendo quase 30% com as ações CMIN 3. No entanto, quem comprou as ações da Vale há 5 anos atrás está tendo aqui uma valorização de 63,58% do seu patrimônio. E se pegarmos um horizonte de apenas 2 anos, comparando Vale 3 e também CMIN 3, a Vale tem uma modesta valorização de 5% e as ações da CSN Mineração caíram 4,56%. Então, como vocês podem observar, ficou muito claro aqui, avaliando os gráficos em diferentes periodicidades, ficou claríssimo que é um mercado cíclico, ou seja, é característico que ele realmente vai ter altos e baixos por longos períodos e assim o investidor pode ficar mais atento para esses ciclos da commodity, ou seja, do minério de ferro. E a grande expectativa do mercado, e eu já trouxe vídeo aqui no canal há mais de 2 meses atrás, justamente para explicar qual foi a grande virada para as ações da Vale e que acabam repercutindo também nas ações da Bradespar. Então, se você tem interesse de investir nas ações da Vale e até mesmo nas ações da CSN Mineração, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui primeiro.
E nos indicadores fundamentalistas, qual das duas empresas se sai melhor? Bem, já ficou claro aqui pela disposição dos indicadores que eu trouxe para vocês aqui no Investidor 10, que a empresa com os melhores indicadores realmente foi a Vale. De 10 indicadores que eu trouxe para vocês, 8 a Vale ficou melhor do que a CSN Mineração neste momento. Só cuidado, porque acabamos de avaliar perspectivas também. E aqui estamos comparando o que as empresas estão efetuando neste momento e quanto que elas estão sendo visualizadas pelo mercado. Afinal de contas, o PL, ou seja, o preço dividido pelo lucro da Vale, de 5,46, não deixa dúvida nenhuma. A empresa está muito descontada no seu valor de mercado, quando comparada, é claro, com a sua capacidade de geração de lucros. Por outro lado, tem sempre o outro lado da moeda, ou seja, as ações da CSN Mineração estão muito mais valorizadas, o que está indicando que o mercado está hypado, ou seja, o mercado está com alta expectativa de valorização das ações da Semin. E isso pode ser, inclusive, porque a empresa está com pagamento de dividendos de maneira excepcional de 20,60%, ainda por cima com altíssima valorização. Assim, a empresa pagou grandes dividendos e ainda teve forte valorização das suas cotações, ou seja, um cenário ideal de valorização e também de pagamento de dividendos. E a proposta desse vídeo é justamente apresentar para vocês o que as duas empresas estão fazendo para assim servir de ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor. E assim você pode tomar a decisão de qual empresa você acredita que vai ter um melhor resultado no futuro. Obviamente, encaixando dentro do seu perfil de investidor, seja de longo prazo, de médio prazo ou até mesmo de swing trade. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês, e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações da Vale estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui para vocês o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, comparando o preço versus o LPA, ou seja, as cotações versus o lucro por ação. E aqui com gráfico já atualizado para o segundo trimestre do ano de 2023, ou seja, o mais recente. Então o LPA está atualizado com os últimos resultados. E não restam dúvidas, as ações não estão caras, mas também não estão baratas. Porque o LPA caiu, as cotações também caíram. Na verdade, podemos ver aqui até um zigue-zague das cotações durante a queda do LPA, muito associado com os eventos macroeconômicos de expectativas do mercado, fazendo com que o ciclo da commodity realmente aconteça aqui até mesmo no médio prazo. E agora avaliando as ações Semin 3, também no quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar preço versus o LPA. E nesse aqui não restam dúvidas. O LPA caiu fortemente, as cotações também caíram forte, mas elas começaram uma recuperação a partir do ano de 2022. De todo modo, existe uma discrepância desfavorável para o investidor nesse momento, de acordo com esse indicador, mostrando que as cotações não seguiram seus lucros. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito das duas empresas, qual delas você está investindo. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.